O vereador do PSB tratou do assunto durante a sessão legislativa desta segunda-feira, 21 de outubro. Roque Severnini mostrou imagens ilustrando containers cheios e transbordando na área central da cidade. As imagens foram registradas durante a manhã da segunda-feira. De acordo com o vereador, a grande quantidade de resíduos nos containers não é somente resíduo doméstico, visto que há também material gerado por outras estruturas da sociedade. O parlamentar do PSB também tratou sobre os terrenos baldios que existem no centro e nos bairros do município. Roque Severnini cobrou ações da Prefeitura Municipal para que exija dos proprietários destes terrenos para que executem o passeio público. O vereador do PSB afirma que os containers de Farroupilha voltaram a ficar cheios e com resíduos que não são apenas domésticos. Olha, a gente constatou que sim, que os containers voltaram a ter um grande acúmulo de lixo, né? E o que se percebe também é que não é só lixo doméstico, existe ali lixo de outros geradores, né? E isso nos chamou a atenção. Então, o que eu debati aqui na Câmara de Vereadores, sugeri inclusive, que nós precisamos trabalhar algumas questões. Por exemplo, os containers, hoje eles estão localizados mais na área central da cidade e nos bairros mais próximos ao centro. Só que nós temos também nos bairros, por exemplo, você pega condomínios, né, habitacionais, principalmente os da Minha Casa Minha Vida. Você vai ter ali pequenos geradores, mas em grandes quantidades. Vai ter lá mais do que 100 apartamentos, por exemplo, que geram uma quantidade pequena, mas acumulando todos dá uma grande quantidade. Então nós temos que trabalhar o local para os moradores depositarem esse lixo, né? A outra questão também é no interior. O interior da nossa cidade, primeiro que precisa aumentar o número de coletas de lixo por mês ou por semana, né, e precisa ampliar para todo o interior, tanto do lixo orgânico quanto do lixo seco, mas principalmente o lixo seco. E a gente percebe que existe um ponto de coleta desse lixo seco e ele acaba avolumando muito ali porque é um único ponto e nós precisamos tratar disso também. E o outro ponto, nós precisamos tratar o grande gerador de lixo. Então nós temos lá o morador que gera uma pequena quantidade e ele paga uma taxa por isso. E depois nós temos outros geradores que são empresas, enfim, que geram uma quantidade muito maior e paga a taxa igual. Nós não estamos querendo aqui fazer uma sobretaxação disso, não é isso. Nós precisamos fazer uma questão de justiça social com o tributo. Ou seja, se o morador gera a quantidade que gera e paga uma taxa, e o que gera grandes quantidades paga a mesma taxa, há algum problema nisso. Ou o morador está pagando demais, ou o grande gerador está pagando de menos. Então precisa a Prefeitura Municipal, a municipalidade, discutir isso, senão nós só vamos aumentar volume de recurso para a Ecofar e não vamos resolver esse problema. E por outro lado, nós debatemos também a necessidade da Prefeitura criar uma política de educação ambiental, com vistas à reciclagem, para que nós possamos de fato separar o que é lixo, resíduo, vamos dizer assim, que possa ser reciclado e o que não dá para reciclar e que eles não sejam misturados. Senão você não acaba lá no final, não acaba tendo um aproveitamento desse material, sendo que há muito material bom. Hoje os materiais descartáveis assumem um papel importante dentro das nossas casas, com PET, com plástico, com sacolas, com papéis, enfim, vidros, e tudo isso pode ser reciclado, mas não pode ser misturado, senão você perde esse material importante. O fato do município não ter talvez uma política mais ampla de reciclagem pode desestimular o cidadão a fazer o trabalho de reciclagem dentro de casa? Mas com toda certeza, isso aí pode ser estimulado nas escolas, que tinha inclusive um programa chamava-se Plástico do Bem, que depois não se deu andamento, estimular as crianças, estimular as associações de moradores, as entidades, os moradores, na igreja, nas comunidades, enfim, fazer esse debate, levar para dentro da comunidade essa necessidade de fazer a separação do nosso lixo. Isso é muito importante. Não vou aqui querer dizer que eu faço certo, mas enfim, na minha casa a gente separa
e higieniza todos os recicláveis para que fiquem prontinho para a pessoa que vai lá recolher. Primeiro, dá dignidade a ela, que ela não tem que estar recebendo um lixo sujo, né? Segundo, o material está pronto para reciclar e ele agrega um valor melhor. E para o morador não é muito difícil fazer isso. Só que eu acho que tem que ter uma orientação, tem que ter um acompanhamento, e a prefeitura tem organismo, tem estrutura, tem condições de fazer isso, condições financeiras e condições humanas também, de expertise técnica inclusive. Outro assunto que o senhor colocou na Câmara de Vereadores também é a questão do passeio público, né? Entra governo, sai governo, continua esse problema, tem muitos proprietários de terrenos que não fizeram o passeio público. Quais são o que isso traz de prejuízo para a cidade como um todo? Olha, muitas vezes eu acho que o cidadão que não faz o passeio público, ele tem terrenos e às vezes ele nem se dá conta dessa necessidade. Então eu acho que um estímulo da Prefeitura Municipal, no sentido de fazer uma parceria para esses terrenos, especialmente aqueles terrenos que são baldios, que não têm construção, estimular para que o proprietário possa fazer a calçada, fazer uma parceria. Daqui a pouco a Prefeitura pode dar a máquina para fazer a cancha, pode dar o pó de brita e depois o morador entra apenas com a pavimentação. Isso dignifica o passeio, dignifica o pedestre para que ele possa caminhar tranquilamente nisso, dá segurança, pois o pedestre não precisa andar no meio da rua, e também valoriza a propriedade, valoriza também a questão do requisito do turismo, né? E também tem aquele morador que está morando no seu terreno e às vezes não tem condições de fazer a calçada, então a Prefeitura pode criar uma política para isso. Portanto, eu creio que o passeio público ele é bem importante, e não é só nos bairros longe da cidade, não. Você pega bairros próximos, por exemplo, o bairro São Luís é um bairro que carece muito de fazer passeio público. Pega a 14 de julho, que é inclusive a rua que eu moro, você pegar do Parque dos Pinheiros e for até em direção ao bairro São Luís e o final dela, você vai encontrar inúmeros terrenos baldios e que não tem o passeio público. Grandes quantidades de terrenos, inclusive. Então eu acho que a Prefeitura tem que fazer o seu papel e fazer uma parceria, convidar esses moradores para conversar. Não precisa multar, mas convida para conversar, diz da importância, faz uma educação para que esses passeios públicos sejam convertidos em concreto para que o cidadão possa caminhar por cima dele em segurança, inclusive. Estes dois assuntos foram tratados pelo vereador Roque Severnini durante o espaço do grande expediente do Legislativo Municipal desta segunda-feira. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.